agora eu vou conversar com o Ederson Viana. O Ederson, ele é mestre em administração de empresas, administrador e contador, especialista em auditoria, planejamento e projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro, além de consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bem, Ederson? Tudo bem, graças a Deus. O Ederson, hoje nós vamos falar sobre conselho de família. É uma ferramenta estratégica para famílias empresárias, porque nós sabemos que existe hoje no Brasil e no mundo um grande número de empresas familiares. E em alguns países elas são consideradas a base da economia, seja grande, média ou pequena. A empresa familiar ela tem um papel significativo no desenvolvimento econômico, social e até político de vários países. Porém, essas empresas de controle familiar enfrentam grandes desafios para se perpetuarem no mercado que vão além dos problemas normais da organização. É mais ou menos por aí, Ederson? Exatamente, Antônio. Quando nós falamos em empresa familiar, e nós estamos agora com dados muito recentes, Antônio, nós tínhamos antes que 97% das empresas eram pequenas e médias. Dados agora bastante recentes nos falam que 99% das pequenas e médias empresas hoje no país. Então, nós estamos falando que realmente é algo bastante significativo. E cerca de 85% desses 99% pequenas e médias empresas são empresas familiares. Então, de fato, são as empresas familiares que hoje têm uma grande participação no PIB e na economia do país. Quando nós falamos de empresa familiar, Antônio, nós temos que pensar o seguinte: nós temos, apesar de todos os outros problemas que as demais empresas elas enfrentam, a empresa familiar tem um problema específico que é a questão do conflito familiar. Principalmente, inclusive a gente já tem comentado aqui em vários programas, até com a doutora Adriana também, relativo à família, é a entrada de novas pessoas no grupo familiar. É a filha que casa, é uma pessoa estranha que entra, é o filho que casa com a mulher e às vezes a pessoa não entende muito disso e começa a dar palpite e afunda a empresa, né? Exatamente, Antônio. E o conselho de família, ele vem como uma ferramenta estratégica justamente nesse momento em que você precisa separar muito bem a família da propriedade e da gestão do negócio. Então, o conselho de família, ele vem justamente para tratar todos esses problemas relacionados à família. E aí, dentro do próprio conselho de família, obviamente, que a gente leva esses temas como sucessão, né, como participação dos membros da família na gestão do negócio, tudo isso é levado para ser tratado dentro do conselho de família. Que era justamente o que eu ia te perguntar, o que é um conselho de família, né? O que significa isso aí? Porque muita gente não tem noção ainda disso. Às vezes é uma família grande, pai, mãe, 5, 6 filhos, né? Mas a turma não tem uma ideia de conselho e só acha que conselho de família é para grandes empresas, muito pelo contrário, né? Pelo contrário, Antônio, eu sempre tenho agora falado muito para os nossos clientes em palestras e também muito dentro da universidade, que o pequeno, o médio empresário precisa, nesse momento, pensar muito na perpetuação do seu negócio. E um dos instrumentos que ele pode agora, nesse momento, implantar é um conselho de família. Então, assim, independentemente do tamanho da sua empresa, da estrutura que você tem, é importante que você pense em implantar um conselho de família. E o conselho de família é algo muito fácil de se implantar. Basta que você realmente estruture os conselheiros, membros da família para participar desse conselho, que você estabeleça as regras e a periodicidade que vocês vão encontrar e que você possa levar os temas para serem tratados dentro do conselho de família. Eu falo sempre, Antônio, que esse é o primeiro passo para uma profissionalização realmente da gestão na empresa familiar. O Ederson, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais desse conselho de família. É um minuto só e eu volto já. Eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre um tema interessante. É um tema pertinente a você que tem uma empresa urbana aqui na cidade ou você que tem uma propriedade rural. Você tem que, queira ou não, se preparar para ter um conselho de família, para você ter uma coordenação melhor do seu negócio.
E nós estamos falando sobre conselho de família, uma ferramenta estratégica para famílias empresárias. O Ederson, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem são os membros de um conselho de família? Então, Antônio, os membros do Conselho de Família são indicados em assembleia de acionistas ou o próprio Assembleia da Família, quando representantes de cada grupo familiar representam os seus interesses nesse conselho. Então, os membros do Conselho de Família são, de fato, os membros da família. Normalmente, dentro de uma família, você tem diversos membros da família. Então, nesse sentido, você elege um representante e esse representante vai representar a família dentro do conselho familiar. Agora, o Ederson, para chegar nesse ponto de todo mundo sentar numa boa, tranquilo, a família tem que estar preparada, né, Ederson? Antônio, precisa estar muito preparado. Eu falo que é uma mudança de modelo mental, é uma mudança de comportamento. Por isso que precisa se estabelecer, primeiro, o acordo familiar. Dentro do protocolo, do acordo familiar, se estabelece todas essas regras e se estabelece também ainda, claro, a gente precisa de um código de ética, onde todas essas situações, elas precisam estar previstas dentro desse código de ética. Então, é um momento de formalização, é o momento de você colocar tudo no papel, é o momento de você, de fato, fazer aquilo que está dentro de uma programação, dentro de um planejamento e você começar a trabalhar de uma forma muito profissional e muito planejada. Eu falo que é um momento da reflexão, do pensar, vir antes do agir. Agora, não é muito fácil chegar nesse ponto não, né, Ederson? Antônio, eu falo que é uma caminhada, é um amadurecimento, é um momento em que o empresário, a empresa familiar, a própria família precisa realmente pensar em profissionalização. No momento em que eu separo o que é propriedade do que é gestão e do que é família. Então, é justamente não deixar que os conflitos familiares venham interferir na performance e no resultado do negócio. O que não pode acontecer é o dono da empresa, vamos dizer assim, o majoritário, fala assim, não, vocês todos podem dar palpite, pode dar a sua opinião, mas prevalece a minha. Isso quer dizer, tem muita gente que é assim, né? Tem bastante gente que é assim, e aí eu digo sempre que esse é o momento do amadurecimento, ou seja, é o momento que eu quero fazer as coisas certas e que eu quero, de fato, cumprir aquilo que eu estabeleço dentro do protocolo, dentro do código de ética, dentro das regras que estão previstas no Conselho de Família. Agora, como é que deve ser a dinâmica de um conselho de família? A dinâmica de um conselho de família, Antônio, é algo muito simples. Às vezes a pessoa vê o nome, acha que o tema é muito complexo, mas no dia a dia é algo bastante simples. É o estabelecimento das regras que sejam extremamente claras. Então eu preciso ter a quantidade de membros, e a gente sempre indica que seja números ímpares, que vai ser no mínimo 5 e no máximo 9 membros dentro do conselho de família. A periodicidade das reuniões, elas podem ser mensais, como podem ser bimensais, e precisa sempre, Antônio, ter a necessidade de se elaborar um código de ética para que fique muito bem estabelecido todas as regras e todas as situações que devem ser tratadas dentro do Conselho de Família. Bom, legal. É isso aí. O Ederson Viana, mais uma vez, trazendo notícias e informações importantíssimas para você que tem um negócio, ou seja rural, ou seja urbano. O Ederson Viana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Obrigado, Antônio, e até o próximo programa.